Quando a Ram 1500 foi lançada na atual geração, isso foi em 2019, a Ram também anunciou que continuaria produzindo a quarta geração, que ganharia uma nova alcunha, se chamaria Ram Classic. E isso agradou em cheio os picapeiros, especialmente o público mais conservador, que gostava mais do desenho um pouco mais raiz da Ram da geração anterior, a falta de algumas complexidades tecnológicas que foram introduzidas na Ram dessa última geração, que agradou um outro tipo de público, e também um público que prefere umas proporções de carroceria um pouquinho menor. Assim, em diversos mercados a gente tem tanto a Ram 1500 da geração atual quanto a geração anterior, essa Classic, vendidas ao mesmo tempo. Então nos Estados Unidos, no México, na Argentina e agora no Brasil, porque essa aqui é a mais nova adição na família Ram, que ela está ficando bem grande aqui no Brasil, né? Então a gente tem a 1500 da geração atual, né, a Rebel, a gente tem a Classic, a 2500 atualizada, a 3500, isso sem falar no projeto 291, né, que é aquela Ram que vai utilizar uma estrutura do tipo monobloco, baseada na plataforma da Toro, e que especula-se aí que será lançada daqui a por volta de 2 anos. Mas o assunto de hoje é a 1500 Classic, a gente vai dissecar ela para vocês aqui no Autoline. Então todas as especificações técnicas, as dimensões, a gente vai comparar inclusive as dimensões dela com a Rebel, né, da quinta e atual geração, e até com uma Hilux, que na versão GR Sport não vai estar tão diferente do preço que essa aqui deve chegar, e lógico, as minhas impressões ao volante aqui no circuito pan-americano a partir de agora aqui no Autoline. Num dia nublado, no circuito pan-americano ou no Aras Tuiuti, interior de São Paulo, Juliano Barata, editor-chefe do Flatout Brasil, avalia uma picape Ram 1500 Classic vermelha. A câmera mostra detalhes do veículo parado e trafegando. Mostra também algumas imagens aéreas dos locais. Escrito Autoline. Essa quarta geração da Ram nasceu em 2009. Você pode pensar, falando, nossa, mas é muito tempo para uma geração de um veículo, né? E realmente, se a gente comparar com o meio dos automóveis, 13 anos é muito tempo. Mas vale lembrar, o meio das picapes, a gente tem ciclos muito mais longos. Um exemplo é a própria Amarok, que nasceu em 2010, essa que a gente tem à venda hoje no nosso mercado. Outro exemplo é a própria S10, que nasceu nessa geração atual em 2012. Então tá tudo em casa aqui. São dois produtos diferentes para perfis diferentes de comprador, ainda que no fundo seja a mesma coisa. O cara que quer uma picape com um V8 de 400 cavalos, com câmaras hemisféricas ou semi-hemisféricas, um ronco diferenciado e toda a exclusividade de um veículo como esse, né? Agora, quando a gente olha para a lista de equipamentos, é um veículo extremamente completo para um veículo de uma geração anterior. Então aqui você não vai ter aquele monte de recurso semi-autônomo, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de centralização em faixa, frenagem semi-autônomo, não tem nada aqui. Mas você tem muitos luxos, né? Então você tem um ar-condicionado dual zone, sistema de ventilação e aquecimento nos bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória em 2 posições para o motorista, volante também aquecível. O farol não é LED, né? É um farol projetor, mas que tem a assinatura ali em LED. Lanterna traseira também em LED. A gente tem rodas aro 20, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré também. E a gente tem um sistema de som da Alpine aqui de 9 falantes, mais um subwoofer de 10 polegadas, totalizando aí 506 watts. Então, em termos de equipamento, a gente tem muita coisa aqui, mas não tem todos esses recursos tecnológicos de uma picape atual. Essa Ram aqui chega em 2 versões. 2 variantes, na verdade, da mesma versão, que é a Laramie e a Laramie Night, que é essa que vocês estão vendo. A diferença principal são os cromados, né? Vocês estão vendo aí na tela agora a Laramie normal, ela vai ter a grade cromada, as rodas prata, o espelho também é cromado, enfim, o logotipo traseiro. Tem uma série de diferenças, mas é basicamente só isso que diferencia as duas. Preço? Bom, a Ram não anunciou nada, mas a gente consegue dar um cheiro bom, porque se a Ram 1500 Rebel está saindo por mais ou menos 470 mil reais e a gente tem a Hilux GR Sport saindo aí na casa dos 350, um pouquinho menos, essa daqui necessariamente vai estar um golinho abaixo ali dos 400 mil reais. Esse é o nosso palpite, mas o lançamento oficial vai acontecer agora em meados de setembro, então a verdade, a informação oficial vai surgir muito em breve para todo mundo.
Remy 5.7 V8, 400 cavalos a 5.600 RPM e 56,7 kgfm de torque a 3.950 RPM. Remy, um nome lendário, especialmente para quem gosta de muscle cars, aqueles carros antigos V8, um nome que fez muita história, especialmente na segunda geração do Remy, que nasceu na meados da década de 60, aquele famoso 426 Remy com 7 litros, declarados a versão de rua 431 cavalos, mas a gente sabe que tinha versões ali de semipista ou de competição, no caso do Remy Dart, que a potência real beirava os 600 cavalos, isso na década de 60 ainda, olha só que loucura. Aqui a gente tem a nova geração do Remy, que na verdade nasceu em 2003, tá? Esse motor foi ganhando uma série de tecnologias que a gente está vendo aqui presente nesse atual Remy, como por exemplo o sistema de desativação parcial dos cilindros, né? Ele desativa temporariamente em situações de pouca carga os cilindros 1, 4, 6 e 7, isso ajuda bastante a economizar combustível, reduz as perdas de bombeamento porque as válvulas ficam fechadas, né, no momento em que esse sistema está ativo. E a gente tem aqui o variador de fase no comando, e detalhe, o comando aqui no bloco, né, acionado por varetas, esquema velha guarda total, né? Inclusive o bloco é de ferro, os cabeçotes são de alumínio, embora tenha o nome Remy, os cabeçotes são semi-hemisféricos, né? A câmara de combustão é um projeto um pouco mais moderno esse aqui, né? E ele tem aí duas velas por cilindro, mas em termos de tecnologias ele é um motor realmente mais voltado para a velha guarda. A gente sabe que tem projetos mais modernos, como por exemplo o V8 Coyote da Ford. Esse aqui seria uma pegada mais ao estilo do LS3 da Chevrolet, ou seja, um motor aí pau para toda obra, extremamente durável e confiável para realmente uso muito prolongado e uso severo, mas que você paga um preço em termos de tecnologia, ele é um pouquinho mais modesto nesse sentido. Conte sempre com o Bradesco Financiamentos para você ter a melhor proposta de negócio em mãos, seja para um Kwid, seja para uma Ram 1500 como essa daqui. É só ir em autoline.com.br, clicar em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta em mãos. E vai lembrar que o Bradesco Financiamentos oferece alguns diferenciais únicos, como por exemplo o financiamento turbinado, que é especialmente interessante para seminovos, mas para 0 km também são interessantes, você consegue adicionar alguns equipamentos, né? Mas você consegue agregar até mesmo serviços, como por exemplo o despachante ou mesmo um martelinho de ouro. E enquanto está lá no autoline.com.br, vale a pena você conferir as ofertas de seminovos que a gente tem no valor dessa picape aqui, do valor que a gente está estimando para ela, tem muita opção interessante, tanto de SUVs quanto de picapes, incluindo gerações anteriores da própria Ram que foram importadas de forma independente. Prometi para vocês que eu ia comparar as dimensões dessa quarta geração com a quinta, que é a Rebel, que a gente tem vendo aqui no Brasil também, né? Também vou comparar com a Hilux, tá? Mas antes, uma informação para vocês. Lá fora tem dois tamanhos de caçamba, de 5,7 pés e de 6,4 pés. Tanto a versão dessa geração aqui no Brasil, a Classic, quanto a Rebel, a gente só recebe a versão com a caçamba menor, de 5,7 pés. Vocês vão ver que é uma caçamba gigantesca mesmo assim. Mas vamos lá, comparando as dimensões. Olha, de forma geral, esse veículo beira aí os seus 10 centímetros mais curto, tanto em termos de entre-eixos quanto de comprimento em relação à Ram Rebel da quinta geração, né? Então tem essa informação por base. Então aqui a gente tem 5,82 m de comprimento contra 5,92 da Rebel. Agora a gente está falando de meio metro a mais se a gente comparar em relação à Hilux, né? Então é bastante picape de diferença, tá? Entre eixos, aqui também é 10 centímetros mais curto do que a atual geração. Então é 3,57 aqui contra 3,67 na geração atual. E a Hilux tem 3,08 metros. Então, novamente, aí, quase meio metro de diferença aí em termos de dimensões. 2,02 metros de largura, 6 centímetros mais estreito que a nova geração, mas muito mais largo que a Hilux, tem 1,85 m, tá? A altura, 1,97 m aqui, a nova geração tem 2,01 metros, então tem a diferença aí de uns 4 centímetros, e 1,82 m em relação à Hilux GR Sport. Então aqui a gente tem uns 10 centímetros a mais de altura. Peso, aqui a gente tem 2,5 toneladas, né, 2.553 quilos para ser mais preciso, contra 2.610 quilos da geração nova. A geração nova, inclusive, tem uma porção maior de alumínio, de metais de alta resistência, metais nobres que tem parede mais fina, que fizeram que o veículo perdesse peso. Só que aí ele tem muito mais recursos, né, tanto de requinte quanto de segurança, recursos semi-autônomos também. Então, no fim, o veículo acabou ficando mais pesado, né, 2.610 quilos na geração nova.
e a Hilux tem 2.135 kg. É evidentemente um veículo bem menor, vai ser mais leve. Agora, quando a gente olha a capacidade no fora de estrada, é lógico, a gente tem uma desvantagem aqui em relação à geração nova, nem poderia ser diferente. E aliás, aqui nessa configuração especial, a gente tem um veículo que é de uso misto, mas a gente sabe que um veículo exclusivo desse aqui não é exatamente um veículo de serviço, inclusive isso vai se mostrar na questão da caçamba, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá, gente? Mas então, vamos lá. 236 milímetros de altura livre do solo contra 249 milímetros da nova geração. A Hilux GR Sport 286 milímetros. Então vocês vão ver que a Hilux tem uma pegada mais utilitária, tá? Ângulo de entrada aqui é pequeno, 18,3 graus contra 25,1 da nova geração e 29 graus da Hilux. Esse para-choque que vocês estão vendo aí, ele é mais esportivo, é mais baixo, dá esse design bonito, mas aí você paga esse preço. É evidente que a gente está falando de um veículo que tem capacidade de fora de estrada, mas comparando com a geração nova e com a Hilux, ele fica bem atrás. O ângulo de saída é o contrário, aqui é melhor do que na geração nova, 24,8 graus contra 22,6 da geração nova. Agora, 26 graus na Hilux, então ela é evidentemente superior. Ângulo de transposição são bem próximos, 19,4 graus aqui e 19,1 na nova geração. Piorou um pouquinho porque o entre-eixos da geração nova é um pouco mais longo. Vocês estão olhando para a maior caçamba entre as picapes que a gente tem à venda no Brasil, 1.424 litros, é um latifúndio, né? Mesmo a Hilux tem 1.000 litros, não dá para comparar, quase 50% de diferença, mas olha só que coisa curiosa. Em termos de capacidade de carga em massa, a gente tem aqui 531 quilos contra 1 tonelada da Hilux, que representa inclusive a média dessas picapes de serviço que a gente tem no Brasil, né? Então a Amarok, a S10, todas vão estar aí por aí nessa casa de 900 a um pouco mais de 1 tonelada. Isso é porque a gente tem uma diferença inclusive de cultura, né? Essas picaponas americanas não são veículos de serviço pesado para levar carga de serviço mesmo, né? O americano utiliza muito esses veículos para transportar coisas, objetos pessoais, pequenas cargas, né? Então a gente tem meia tonelada que é uma baita capacidade, mas não se compara evidentemente com essa 1 tonelada que você vai ver na Hilux. Antes da gente falar do interior, acho que vale dar uma pincelada no design externo, né? Esse estilo de picapone americana é muito legal, uma coisa realmente musculosa. Aliás, falando em musculosa, esse capô que a gente tem aqui é a exclusividade da versão argentina e brasileira da Ram, né? Evidentemente esse capô já esteve na Ram Classic, mas hoje os Estados Unidos não tem esse capô aqui, que lembra muito o capô do Dodge Challenger, né? Com esse respiro aqui decorativo, é verdade, mas que deixa ela ainda mais invocadora e lembra até um pouco as linhas da Ram SRT com isso, né? Outra coisa que vale notar é que a linha de pneu e roda, na verdade, está para fora do paralama, o que deixa ela legalizada, na verdade, é a presença do estribo. E isso é muito o estilo de picape americana mesmo, né? O consumidor americano e, em consequência, também o brasileiro, especialmente do centro do Brasil, gosta muito desse estilo de veículo e a Ram e a Jeep vendem muito veículos naquela região, justamente por essa questão, essa presença, esse design e do ronco e da potência e o torque desse V8 Ram aqui. Vamos dar uma olhadinha na cabine. Aqui na cabine está a maior prova de como a geração de uma picape tem um ciclo muito mais longo. Se você olhar lado a lado, essa geração que é a quarta com a quinta geração que é a Ram Rebel 1500 que a gente está vendo no Brasil, elas não são muito diferentes em conceito de painel não, nem em materiais e tipos de acabamento. É verdade que lá a gente tem aquele tabletzão, né, inserido aqui na porção central do console, tem aqueles recursos como a imagem projetada aqui no espelho, imagem com informações projetadas no para-brisa. Aliás, a Ram dessa geração atual tem inclusive grade ativa, tem uma série de elementos ali que essa daqui não possui, mas quando a gente olha para a percepção de qualidade, a qualidade percebida e o requinte interno são muito, mas muito parecidas mesmo, tá? Então é um veículo muito bem acabado, não tem a menor dúvida. Veja que essa maçaneta sólida, grande, cromada, esse acabamento aqui em madeira, couro em todos os lugares aqui, então é muito legal. Nessa versão 2022 da Ram, isso para o mundo todo, né, ela recebeu uma atualização. Então o sistema de infotainment aqui é um Uconnect, tela de 8,4 polegadas, Android Auto, Apple CarPlay, necessita um fio para conectar, mas, embora seja um veículo de geração anterior, deixa ela bem atualizadinha aqui, né? Tem aquecimento no volante, como a gente falou, sistema de ventilação e aquecimento nos bancos também, ajustes elétricos nos bancos com 2 memórias aqui. Em termos de ergonomia, aliás, aqui a gente tem uma curiosidade. A posição de dirigir, evidentemente, que você espera de uma picape, né? Uma posição bem elevada, mas aqui você consegue ajustar a altura da coluna de direção, mas não a profundidade. Você pensa, nossa, um veículo de 400 mil reais
que não dá para ajustar a profundidade, mas você ajusta o pedal. Sim, a pedaleira se desloca para frente ou para trás, você tem um ajuste elétrico aqui. Eu achei isso muito curioso. Talvez tenha alguma limitação a respeito da posição ou ângulo da coluna de direção em relação à posição do motor, enfim. Então eles optaram por esse arranjo que não é exatamente comum, mas é bastante interessante. A posição, inclusive, aqui do seletor do sistema de transmissão, que você consegue alterar aqui entre a tração traseira, 4x4 e 4x4 com reduzida, efetiva uma reduzida, né? Não uma marcha emulada no câmbio de 8 marchas. Você faz aqui tanto na geração anterior quanto na atual, né? E a gente tem aqui esse sarcófago, que se porta objetos gigante aqui, que também está presente na geração atual. Então, assim, sem comentários a respeito da cabine, realmente um luxo e acabamento muito bons. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Espaço traseiro em picape é sempre uma questão meio problemática por causa do chassi, mas aqui a gente tem um veículo tão grande que na prática você tem um veículo muito confortável aqui. Então, embora a gente esteja numa carroceria elevada em cima de um chassi, olha só, ângulo aqui de coxa está muito bom, encostada realmente aqui na parte do assento, muito espaço para as pernas, tem 1,82 m, né, que sobra aqui, espaço para as cabeças muito bom, acho que aqui diria que alguém com até 1,90 m, que a gente tem um recesso aqui no teto que dá uma melhorada na qualidade de altura. Detalhe dos falantes aqui, então tem uma questão de ambiência muito legal, saída de ventilação, tem climatização nos bancos mesmo para quem vai atrás, então os caras pensaram muito bem assim na qualidade de vida para quem vai atrás também. Então sem dúvida nenhuma uma picape muito bacana para você pegar aí uma viagem longa aí pelo Brasilzão. Mas vamos ver como é que é ela na pista então. Esse ronco não tem igual, né, gente? Vamos ver qual é que é, ó. A gente está aqui com controle de tração e estabilidade desligado para a gente conhecer realmente qual que é a pegada aqui da RAM com tudo off mesmo, tá, gente? Então esse remisão aqui tá, ó, solto, livre, leve e solto. 400 cavalos, 56,7 kgfm de torque, esse ronco maravilhoso que vocês estão ouvindo. E uma estabilidade impressionantemente boa para um veículo aí de mais de 2 toneladas, né, para lá de 2,5 toneladas. Dinâmica super segura, se apresenta realmente para você, toda essa progressividade também ajudada, é verdade, por um entre-eixos bastante longo, né? Mas a dinâmica é muito, muito legal mesmo. Essa curva aqui é bastante longa, a gente consegue sentir. Ela a gente tem uma tendência a sair de dianteira no veículo, né? Até pelo entre-eixos, e aí realmente só vai ter essa saída de traseira quando você procurar aí alguma coisa no pedal. Aí sim, você vai ter um leve distracionamento, mas uma dinâmica completamente segura, completamente previsível aqui. Curva acentuada. Ó, divertido, gente, muito legal, muito seguro, muito previsível e ao mesmo tempo divertido, emocionante, com desenvoltura muito boa, né? O torque do V8 aspirado, você pisou, ele responde na hora. E ao contrário do motor diesel, que também tem muito torque, ele estica aqui, né? Chega a quase 6.000 RPM, então ele vai e gera força por bastante tempo, cara. Então, bem divertido mesmo. Câmbio de 8 marchas, bem programado. É verdade que infelizmente você não consegue escolher a marcha, tá, gente? Então você fica aqui totalmente à mercê do que o computador decidir qual é a marcha adequada. Numa situação de descida de serra, aí sim você consegue limitar a marcha máxima com qual o câmbio vai operar, mas isso não tem relação com performance, e sim com segurança, em relação ao controle de freio e tudo mais. Tanto para descida no off-road quanto para uma descida de serra, para você ajudar aí na questão do controle dos freios, né? Em questão de consumo aqui a gente tem em ciclo urbano 5,2 e rodoviário 6,4 km por litro, só a gasolina, evidentemente. Você não poderia esperar um consumo sensacional no veículo desse tamanho, com essa massa, em especial com um motor que já tem aí uma certa defasagem tecnológica, né? Então faz parte aí da experiência, tem esse pequeno pênalti aí, né? Então vamos lá para mais uma volta aqui no Aras Tuiuti. Esse ronco é legal demais, gente. Olha só como a estabilidade dele é bacana, ó. Ó. Super progressivo, um veículo seguro mesmo. Entrando com muita velocidade aqui na curva e totalmente seguro. Então procurando aqui, traciona bastante. Muito legal. Não é a proposta, né, gente, evidentemente, da RAM, mas
se você quiser se divertir, você consegue também bastante, né? Então, um veículo muito, muito, muito legal. E muito confortável também, né? Mesmo sendo uma picape, com toda essa área frontal, ruído de aerodinâmico relativamente baixo. Evidentemente na geração nova ela é mais silenciosa, inclusive a geração nova tem uma grade ativa, tem uma persiana também ali na parte da saia, que também de acordo com a velocidade você vai ter uma variação de altura. A geração nova tem aquele sistema de amortecedor hidráulico controlável, né, pneumático, que vai regular a altura também do veículo, então vai ter uma variação aí de 1,5 cm quando está em velocidade de estrada. Em situação de off-road você tem altura de 3 até mais 5 centímetros. Aqui não, você tem um amortecedor de tubo duplo convencional, tá? Lá fora tem a opção do monotubo, né, da Bilstein. E aí qual que é a diferença? O monotubo ele tem ele dissipa melhor o calor e também separa completamente o gás e o óleo, né? Então não tem aquele fenômeno da aeração. Para quem gosta de off-road ou performance no asfalto, é uma opção mais interessante. Mas o que tem para se dizer, né? É um veículo muito bem resolvido, arranque, então muito maduro. Então não esperaria menos do que isso, né? Uma tocada bem legal, um ronco que seguramente o entusiasta de picapes a primeira coisa que o pessoal vai querer fazer é colocar um abafador mais esportivo. Mas já na originalidade você já tem todo esse ronco aí presente, né? Então vamos lá, mais uma esticadinha, mais meio giro aqui, só para a gente sentir um pouquinho mais dessa força, que é muito legal, né? A Ram faz todo esse marketing em cima do ronco, da herança, do legado do Hemi, mas quando você está ao volante, de fato, é um grande diferencial, gente. A gente falou sobre a questão de custo, a gente sempre avalia aqui custo-benefício, né? Especialmente em veículos de mercado. Mas isso aqui, entre aspas, é como se fosse um Jaguar, como se fosse um BMW M, né? No mundo das picapes. Então, tem performance, você paga em algumas coisas, tem uns penaltizinhos aqui e ali, especialmente na Classic, que é de uma geração anterior, mas a experiência que conta. Então, é um veículo essencialmente emotivo e é o que você tem aqui de sobra, né? Então, a motivação de um veículo como esse é realmente essa. Tanto que a capacidade de carga em termos de massa, vocês viram que não é tão grande, apesar de que o volume é grande, né? Então, vamos lá então para mais um giro aqui, se divertindo aqui a bordo da Ram Classic, pessoal. Não é um veículo barato, mas é um veículo emotivo que entrega aí emoção de sobra. Então, tá mais do que aprovado, né, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, das informações de forma geral. E a gente se encontra numa próxima aqui no canal do Autoline. Valeu, gente. Um abraço. Imagens de detalhes internos e externos da picape. Escrito Autoline.